Achei uma foto antiga e descobri o segredo mais sombrio da minha família. Tudo começou numa tarde qualquer, quando fui ajudar minha mãe a arrumar o sótão da casa da minha avó. Entre caixas de álbuns antigos e roupas empoeiradas, encontrei uma foto que parecia deslocada. Era do casamento da minha mãe. Só que havia um homem ao lado dela que não era meu pai. O rosto dele estava parcialmente virado, mas a forma como minha mãe sorria, diferente de qualquer outra foto que eu já tinha visto, me deixou inquieto. Perguntei na hora quem era. Ela desconversou, dizendo apenas que era um amigo da família. Durante o jantar naquela noite, percebi minha mãe quieta, evitando meu olhar. Meu pai falava animado sobre trabalho, mas ela parecia distante. Foi estranho. Porque minha mãe sempre foi a mais falante da casa. Quando perguntei de novo sobre o homem da foto, ela se irritou e pediu para eu não mexer em coisas antigas, que aquilo não importava. O jeito ríspido dela me pegou de surpresa. Eu nunca tinha visto minha mãe perder a paciência comigo desse jeito. Mais tarde, ao guardar a louça, percebi que meu pai estava me observando em silêncio. Ele não disse nada, mas parecia saber exatamente sobre o que eu tinha perguntado. Era um olhar pesado, carregado de algo que eu não conseguia decifrar. Naquela noite, deitado na cama, senti uma angústia estranha. Era como se aquela foto tivesse aberto uma porta para algo que eu não deveria ter visto. Mas agora era tarde, eu só não sabia que, a partir daquele momento, minha família nunca mais seria a mesma. No dia seguinte, voltei ao sótão sozinho. Eu precisava entender. Revirando as caixas, encontrei uma menor, de madeira escura, com um cadeado enferrujado. O estranho é que, entre tantas coisas velhas, aquela caixa parecia bem guardada, escondida no fundo. Meu coração acelerou. A sensação era de que aquilo não deveria estar ali. Procurei na casa inteira, até que, por acaso, abri a gaveta do criado mudo da minha mãe. Entre remédios e papéis soltos, havia uma chave pequena, que parecia se encaixar perfeitamente no cadeado. Só de segurar aquela chave, senti uma mistura de culpa e curiosidade. Eu sabia que, se abrisse, talvez não conseguisse voltar atrás. Quando finalmente abri a caixa, encontrei cartas amareladas e fotos antigas. Em todas, o mesmo homem aparecia ao lado da minha mãe. Mas o que me deixou em choque foi uma certidão de nascimento. Não era minha, era de alguém com meu sobrenome, mas com um primeiro nome que eu nunca tinha ouvido antes. Aquele documento dizia claramente: eu tinha um irmão. E ninguém nunca me contou sobre ele. Passei horas folheando aquelas cartas dentro da caixa. Eram todas endereçadas à minha mãe, escritas por um homem chamado Rafael. A intimidade das palavras me deixou desconfortável. Não eram cartas de amizade, eram cartas de amor. Em várias delas, Rafael mencionava nosso filho, descrevendo como gostaria de conhecê-lo um dia. Eu não sabia se deveria chorar, gritar ou simplesmente fingir que não tinha visto. Minha mãe, que eu sempre considerei tão transparente, escondia algo enorme. O nome na certidão também era dele, Lucas Rafael. Esperei o momento certo para perguntar. No jantar daquela noite, o silêncio entre meus pais parecia ainda mais denso que antes. Eu abri a boca para falar, mas minha mãe cortou. Você mexeu nas minhas coisas, não foi? O tom dela me congelou. Minha voz tremeu quando confirmei. Quem é o Lucas? Meu pai derrubou o garfo no prato. O som metálico ecoou de um jeito sufocante. Minha mãe ficou pálida, mas não respondeu. Só se levantou da mesa e foi para o quarto, batendo a porta. Fui atrás dela. Do outro lado da porta, ouvi um choro contido. Depois de um tempo, ela disse: Lucas era meu filho. Antes de conhecer seu pai, as palavras entraram em mim como lâminas. Ela não disse nosso filho. Ela disse meu. Antes que eu pudesse perguntar mais, meu pai surgiu atrás de mim e me segurou pelo braço com força. Não toque nesse assunto de novo, ele sussurrou, com uma raiva fria que eu nunca tinha visto nele. Mas quanto mais eles tentavam esconder, mais eu queria descobrir quem era esse irmão que ninguém mencionava. Decidi procurar respostas em outra fonte, minha avó materna. Fui visitá-la sem avisar, e durante o café mencionei o nome Lucas Rafael como quem não quer nada. Ela quase deixou a xícara cair. Tentou disfarçar, mas o tremor nas mãos entregava tudo. Sua mãe nunca deveria ter guardado isso de você. Murmurou. Lucas não morreu, se é isso que pensa. Ele foi levado. Minha pele arrepiou inteira. A voz dela ficou baixa, quase um sussurro. Seu avô não aceitava a gravidez. Rafael não era bem-vindo na família. Então, ele deu um jeito. Um jeito como? Perguntei, sentindo o coração disparar. Ela respirou fundo, mas antes de continuar, minha mãe entrou na cozinha de surpresa. Mãe, chega! Gritou. Você não tem o direito de falar disso. O clima ficou insuportável. A avó baixou a cabeça, calada, e eu fiquei sem resposta. Naquela noite, quando voltei para casa, encontrei um envelope enfiado por baixo da porta.
Dentro havia um bilhete escrito à mão: se quer saber sobre Lucas, não confie neles. Procure na casa da Rua Velha, número 27. Não havia assinatura. Mas alguém estava jogando comigo, e eu estava prestes a aceitar o jogo. Foi nesse momento que percebi: meu irmão não era apenas um segredo esquecido. Ele estava vivo em algum lugar. Esperei até o fim de semana para ir até o endereço do bilhete. Era longe, numa parte antiga da cidade que eu raramente visitava. Enquanto caminhava pelas ruas estreitas, senti um peso no peito, como se cada passo me levasse para mais perto de algo que eu não estava preparado para ver. A casa da Rua Velha, número 27, parecia abandonada. Janelas fechadas, madeira descascando, o portão rangendo. Mas não estava vazia. Eu podia sentir. Forcei o portão e entrei. O interior cheirava a mofo, mas havia sinais de que alguém passava por lá: uma cadeira recente, uma garrafa de água, até roupas jogadas no canto. Sobre uma mesa, encontrei uma pasta com documentos velhos. Dentro, havia recortes de jornal sobre desaparecimentos de crianças, todos datados da época em que minha mãe teria tido Lucas. O detalhe que me deixou sem fôlego: em uma das fotos de arquivo, um menino com cerca de 7 anos. Os olhos eram os mesmos que eu via no espelho todos os dias. Enquanto eu folheava os papéis, ouvi o rangido do assoalho. Virei rápido. Uma figura de capuz estava parada na porta, me observando. Você não devia estar aqui. A voz era grave. Baixa, mas não agressiva. Meu coração disparou. Tentei perguntar quem ele era, mas ele saiu correndo, desaparecendo pelos fundos da casa. O detalhe que me deixou em choque: sobre a mesa, ao lado dos recortes, havia uma foto minha. Uma foto recente. Alguém me vigiava. E parecia saber exatamente quem eu era. Voltei para casa transtornado. Encontrei meu pai na sala, lendo como se nada tivesse acontecido. Joguei a foto na mesa. Quer me explicar isso? Ele encarou a imagem em silêncio por alguns segundos. Depois, disse apenas: já te avisamos para não procurar. A frieza dele me fez tremer. Não era só um segredo do passado. Era algo que ainda estava acontecendo. Ele está vivo. Não está? Perguntei. Meu pai não respondeu. Apenas se levantou e saiu, como se fosse tarde demais para qualquer conversa. Naquela madrugada, ouvi batidas leves na minha janela. Abri a cortina e quase caí para trás. Era o mesmo homem encapuzado que eu tinha visto na casa da Rua Velha. Se quer saber sobre o Lucas, vem comigo. Agora. Disse, antes de desaparecer na escuridão. Contra qualquer instinto de autopreservação, me vesti rápido e saí pela janela. Algo dentro de mim gritava que eu precisava seguir aquele rastro, mesmo que fosse perigoso. Ele me levou até um galpão abandonado nos arredores da cidade. O cheiro de ferrugem e óleo velho era sufocante. Quando finalmente tirou o capuz, meu coração parou. O rosto dele era parecido demais com o meu. Mesmo formato, mesmo olhar intenso. Só que mais velho, marcado por uma vida difícil. Eu sou o Lucas, ele disse, sem rodeios. E você? Você é meu irmão. Meu corpo inteiro tremeu. As palavras que minha mãe evitou durante anos agora ecoavam diante de mim, em carne e osso. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele acrescentou: eles não te contaram a pior parte. A família que você acha que conhece. Não é quem você pensa. O silêncio entre nós parecia pesar toneladas. Eu mal conseguia respirar. Lucas me olhou nos olhos como se quisesse se certificar de que eu estava pronto para ouvir. Nosso pai nunca foi realmente meu pai. Ele começou. O homem que você chama de pai. Ele me tirou da minha mãe quando eu tinha 3 anos. Senti o estômago revirar. Ele contou que meu avô tinha desprezado a relação de minha mãe com Rafael, e quando ela engravidou, forçaram-na a entregar Lucas. Só que meu pai, já envolvido com ela na época, assumiu o papel de resolver o problema. Resolver significou sumir com Lucas, afastando-o de vez da família. Eles preferiram me apagar da história, como se eu fosse um erro. Disse ele, com os olhos marejados. Meu coração batia tão forte que parecia que ia rasgar meu peito. Lembrei da foto no sótão, da caixa trancada, dos silêncios da minha mãe. Tudo fazia sentido. Então, minha vida inteira foi construída em cima de uma mentira? Perguntei, quase sem voz. Lucas assentiu. Eles te amam, mas decidiram que era mais fácil me sacrificar. Você ficou com tudo: família, casa, o nome limpo. Eu fiquei com nada. As palavras dele cortavam fundo. Pela primeira vez, percebi que o que me unia aos meus pais era também o que tinha destruído meu irmão. Quando voltei para casa naquela noite, encontrei minha mãe chorando na sala, meu pai ao lado dela, calado como sempre. Eu encontrei o Lucas. Declarei. Minha mãe desabou, cobrindo o rosto com as mãos. Meu pai, por outro lado, apenas me encarou, como quem já esperava por isso. Fiz o que era necessário. Disse ele, frio. A família precisava de paz. Paz?
Gritei. Paz construída em cima da dor dele? Da mentira para mim, minha mãe tentou se aproximar, mas eu recuei. Pela primeira vez, senti que não pertencia mais àquela casa. Hoje escrevo isso porque minha vida nunca mais voltou a ser a mesma. Descobrir Lucas me deu um irmão, mas destruiu a família que eu achava que conhecia. Ainda nos falamos, tentando reconstruir algo que nos roubaram. Mas, toda vez que olho para meus pais, só consigo pensar se eles foram capazes de esconder um filho. Do que mais eles são capazes? Se gostou desta história, inscreva-se e ative o sininho. Isso ajuda o canal a crescer e traz mais histórias do Reddit.